Quer ser minha mulher? Falou o milionário sendeiro para a empregada da fazenda. Na imensidão de uma estrada rural, sob o céu aberto de um entardecer dourado, Jorge Vanges, um empresário milionário, sempre cercado por luxo, mas sufocado pela solidão, encara a mulher que mudou sua forma de ver o mundo. Marian, a dedicada e gentil empregada da fazenda. Ao seu lado, Teuzinho, o filho pequeno dela, observa em silêncio, sentindo o clima de algo especial prestes a acontecer. Marian, por que você sempre foge quando eu chego perto? Pergunta Jorge, descendo do carro antigo com o coração acelerado e os olhos fixos nela. Porque o que você representa é tudo o que eu não entendo e tudo o que eu tenho medo de sentir. Responde Marian, firme, mas com a voz embargada pela confusão dos sentimentos. Jorge dá um passo à frente, estendendo a mão, não só para tocar a dela, mas para tocar a vida que ele quer construir ao lado dela. Uma história de amor começa ali, onde o asfalto nunca chegou, mas onde a emoção transborda. Quando Jorge Vanges desceu daquele carro antigo na estrada de terra batida, com o coração martelando no peito e os olhos fixos na mulher que havia mudado completamente sua vida, ele não imaginava que em poucos minutos faria-se a pergunta mais importante de sua existência. Uma pergunta que transformaria para sempre a vida de Marian Santos, a empregada da fazenda que falava 5 idiomas fluentemente e escondia um passado que nem o mais rico empresário do agronegócio poderia imaginar. Comente abaixo de onde está assistindo. Adoro saber até onde nossas histórias chegam. A poeira dourada subia em pequenas nuvens ao redor dos pés de Jorge, enquanto ele caminhava lentamente em direção a Marian, que segurava firmemente a mão de Teuzinho, seu filho de 6 anos, ambos parados no meio daquela estrada que parecia não levar a lugar nenhum, mas que naquele momento se tornara o centro do universo de um homem acostumado a fechar negócios milionários em salas refrigeradas de empresas de gestão empresarial, mas que agora tremia como um adolescente diante da única mulher que conseguira tocar sua alma. Marian, por que você sempre foge quando eu chego perto? Jorge parou a 3 metros dela, sua voz saindo mais fraca do que planejara, carregada de uma vulnerabilidade que ele jamais mostrara em suas reuniões de investimento e finanças. Marian levantou os olhos castanhos, aqueles mesmos olhos que Jorge observara por meses enquanto ela cuidava da fazenda com uma dedicação que impressionava até os funcionários mais antigos. Porque o que você representa é tudo o que eu não entendo e tudo o que eu tenho medo de sentir. Ela respondeu, a voz firme, mas embargada, enquanto Teuzinho se escondia atrás de sua saia simples de algodão. Mãe, por que o homem do carro bonito está triste? Teuzinho sussurrou, seus olhos curiosos alternando entre Jorge e Marian. Jorge abaixou-se na altura do menino, seu terno caríssimo sujando-se na terra vermelha. Não estou triste, pequeno. Estou com medo. Ele olhou diretamente para Teuzinho. Sabe quando você quer muito alguma coisa, mas tem medo de pedir? O menino acenou com a cabeça, e Jorge continuou. É assim que me sinto quando olho para sua mãe. Marian sentiu o coração acelerar. Em todos os seus 32 anos, trabalhando desde os 15 para sustentar a família após a morte do pai em um acidente de trabalho na construção civil, ela jamais imaginara que um dia um homem como Jorge Vanges estaria ajoelhado na poeira, falando com seu filho sobre sentimentos. Levanta daí, Jorge. Você vai sujar seu terno que custou mais que meu salário de 6 meses. Ela estendeu a mão para ajudá-lo, mas quando seus dedos se tocaram, uma corrente elétrica percorreu o corpo de ambos. Marian, esse terno não vale nada. Absolutamente nada. Jorge se levantou lentamente, sem soltar a mão dela. Você sabe quanto eu ganhei no último trimestre com meus investimentos imobiliários? 2.400.000 reais. Sabe o que isso significa para mim agora? Nada. Zero. Porque descobri que todo esse dinheiro, todo esse luxo, toda essa vida que construí, não vale nem 5 minutos ao seu lado. Teuzinho puxou a barra da calça de Jorge. Tio Jorge, você é rico mesmo? Sou pequeno. Muito rico. Jorge sorriu tristemente.
Mas sua mãe me ensinou que existe uma diferença entre ter dinheiro e ser rico de verdade. Marian tentou puxar a mão, mas George segurou com mais firmeza. George, pare com isso. Você não me conhece. Não conhece minha vida, meus problemas, meu passado. Então, me conte. George deu um passo mais próximo. Me conte tudo. Quero saber sobre a mulher que consegue resolver problemas de logística da fazenda que nem meu MBA em administração empresarial me preparou para entender. Quero saber sobre a mãe que criou um menino educado e inteligente sozinha. Quero conhecer a pessoa que fala inglês, espanhol e francês fluentemente, mas se esconde atrás de um uniforme de empregada. O rosto de Marian empalideceu. Como ele sabia sobre os idiomas? Você achou que eu não ia perceber? George sorriu suavemente. Na semana passada, quando aqueles investidores franceses vieram visitar a plantação, você entendeu cada palavra da conversa deles sobre os preços do açúcar no mercado internacional. Vi você anotando números numa folha de papel. Números que depois descobri que estavam completamente corretos. Você me espionou? A voz de Marian saiu mais alta que pretendia. Eu te observei porque estou perdidamente apaixonado por você. George praticamente gritou, assustando alguns pássaros que voaram das árvores próximas. Porque em 6 meses trabalhando nesta fazenda, você se tornou a pessoa mais importante da minha vida. Teuzinho olhava de um para o outro como se estivesse assistindo a um filme. Mãe, o tio está chorando? George passou a mão nos olhos, tentando controlar a emoção. Está, pequeno. Porque às vezes os homens grandes também choram quando sentem algo muito forte. Marian sentiu as próprias lágrimas começarem a descer. George, você não entende. Eu não sou quem você pensa que sou. Então, me diga quem você é. O silêncio se estendeu por longos segundos, quebrado apenas pelo som do vento nas folhas e pela respiração pesada dos 3. Finalmente, Marian começou a falar, sua voz baixa e cheia de dor. Meu nome verdadeiro é Mariana Santos de Oliveira. Sou formada em administração de empresas pela Universidade Federal, pós-graduada em gestão financeira e falo 6 idiomas, não 5. Ela pausou, olhando para as próprias mãos. Há 3 anos, eu era gerente de investimentos de um banco que administrava carteiras de clientes com patrimônio acima de 5 milhões de reais. George sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. O que aconteceu? Teuzinho aconteceu. Marian olhou carinhosamente para o filho. O pai dele era meu chefe, casado, 2 filhas, uma reputação impecável no mercado financeiro. Quando descobri que estava grávida, ele me ofereceu dinheiro para resolver o problema, como ele disse. Quando recusei, fui demitida sob acusações falsas de irregularidades em aplicações de clientes. Meu Deus, Marian, não acabou ainda. Ela limpou as lágrimas com as costas da mão. Ele usou a influência dele no setor bancário. Conseguiu que eu fosse incluída numa lista negra informal. Nenhum banco, nenhuma empresa de investimentos, nenhuma construtora que trabalhasse com financiamento imobiliário me contrataria. Em 2 anos, passei de ganhar 15 mil reais por mês para não conseguir nem trabalho como auxiliar administrativa. Teuzinho abraçou a perna da mãe. Por isso a senhora sempre fica triste quando fala do papai? Não fico triste pelo seu pai, meu amor. Fico triste porque você merece coisa melhor que uma mãe que limpa banheiros para sustentar nossa casa. Marian beijou o topo da cabeça do menino. George deu mais um passo, agora tão próximo que podia sentir o perfume suave de Marian. Você está errada. Seu filho tem a mãe mais incrível do mundo. Uma mulher que não quebrou, não desistiu, não se entregou. Uma mulher que manteve a dignidade mesmo quando o mundo inteiro virou as costas para ela. George, você não entende a diferença entre nossas vidas. Não? Então deixa eu te contar sobre a minha. George interrompeu, sua voz ganhando um tom mais áspero. Herdei a fortuna do meu pai aos 25 anos. 15 milhões em imóveis, mais 3 milhões em aplicações financeiras. Você sabe o que fiz com isso? Multipliquei por 10 em investimentos no agronegócio, desenvolvendo propriedades rurais para exportação. Ele pausou, olhando para o horizonte. Sabe quantos amigos verdadeiros eu tenho? 0.
Sabe quantas pessoas se aproximam de mim sem querer alguma coisa? 0. Sabe quantas mulheres olharam para mim e viram algo além da minha conta bancária? Até 6 meses atrás, 0. Jorge? Não, deixa eu terminar. Ele segurou o rosto de Marian entre as mãos. Em 37 anos de vida, eu nunca conheci alguém como você. Alguém que me desafiasse intelectualmente, que me fizesse querer ser uma pessoa melhor, que me tratasse como ser humano e não como uma máquina de fazer dinheiro. Você acha que me importo com seu passado? Com suas supostas falhas? A única coisa que me importa é que você existe e que possivelmente sente algo por mim também. Marian fechou os olhos, sentindo o toque gentil das mãos de Jorge em seu rosto. Eu sinto, Jorge. É por isso que tenho medo. Porque quando pessoas como nós se apaixonam, alguém sempre sai machucado. Pessoas como nós? Uma empregada doméstica e um milionário. Uma mãe solteira com passado complicado e um empresário de sucesso. Você não vê os problemas nisso? Jorge sorriu, um sorriso genuíno que iluminou todo o seu rosto. Eu vejo uma mulher inteligente, corajosa, trabalhadora e lindíssima. Vejo uma mãe dedicada que criou um menino maravilhoso. Vejo alguém que me faz querer acordar todos os dias só para vê-la sorrir. E eu vejo um homem que pode ter qualquer mulher do mundo e está desperdiçando tempo com alguém que não tem nada a oferecer além de problemas. Teuzinho? Jorge se abaixou novamente para ficar na altura do menino. Sua mãe é a mulher mais inteligente que conheço, mas às vezes ela fala besteira. Você pode me ajudar a explicar para ela que ela está errada? O menino riu. Um som cristalino que ecoou pela estrada vazia. A mamãe sempre diz que quando as pessoas gostam muito uma da outra, elas têm que ser corajosas. Sua mãe é muito sábia. Jorge piscou para Teuzinho e se levantou, estendendo a mão para Marian. Então Mariana Santos de Oliveira, formada em administração, especialista em gestão financeira e ex-gerente de investimentos, você vai ser corajosa. Marian olhou para essa mão estendida, depois para o rosto esperançoso de Jorge, depois para o sorriso animado do filho. Jorge, você realmente não entende no que está se metendo. Minha vida é complicada. Não tenho dinheiro, não tenho status social, não tenho nada além de dívidas e preocupações. E você não entende que isso não importa para mim. Jorge não baixou a mão. Quer saber o que importa? Você conseguiu resolver em 2 semanas um problema de distribuição da safra que meus consultores em logística não conseguiram resolver em 6 meses. Você criou um sistema de controle de qualidade que aumentou nossa eficiência em 23%. Você fala com os trabalhadores rurais em espanhol, com os compradores europeus em francês e com os investidores americanos em inglês, sempre fechando os melhores negócios. Marian finalmente pegou a mão dele, mas sua expressão ainda era hesitante. Como você sabe de tudo isso? Por que pedi para o supervisor da fazenda me dar relatórios detalhados de tudo o que acontece aqui? Porque contratei uma empresa de consultoria para entender por que nossos números melhoraram tanto depois que você chegou. Porque investiguei cada mudança, cada melhoria, cada inovação implementada nos últimos meses. Jorge entrelaçou os dedos com os dela. Sabe o que descobri? Que uma empregada doméstica estava gerenciando informalmente uma operação de 42 milhões de reais por ano, melhor que qualquer MBA que eu já conheci. Jorge, isso não é possível. Quer ver os relatórios? Estão no porta-luvas do meu carro. Ele indicou o veículo com a cabeça. Quer ver os contratos que foram renegociados baseados nas suas sugestões não oficiais? Quer ver quanto dinheiro você economizou para esta empresa nos últimos 6 meses? Teuzinho puxou a saia da mãe. Mamãe, isso significa que você é importante? Muito importante, pequeno. Jorge respondeu antes que Marian pudesse falar. Sua mãe é a pessoa mais importante desta fazenda. E se ela deixasse o trabalho amanhã, eu provavelmente perderia metade do lucro anual. Marian soltou a mão de Jorge e deu alguns passos para trás. Pare, Jorge. Para com isso agora mesmo. Com o quê? Com essa fantasia, essa história linda que você está construindo na sua cabeça. Sua voz estava ficando mais alta, mais desesperada. Eu limpo banheiros, Jorge. Lavo privadas. Passo pano no chão. Não sou executiva, não sou consultora.
Não sou nada além de uma empregada doméstica que precisa deste trabalho para pagar o aluguel. E daí? George gritou de volta, surpreendendo tanto Marian quanto a si mesmo. E daí se você limpa banheiros? Isso diminui quem você é. Isso apaga sua formação, sua inteligência, sua competência. Isso faz você valer menos como pessoa? Faz sim, porque esse é o mundo real, George. No mundo real não importa o que você sabe ou o que você pode fazer. Importa onde você trabalha, quanto você ganha, que roupa você usa, que carro você dirige. Então que se dane o mundo real. George se aproximou novamente, ignorando as lágrimas que desciam pelo rosto de Marian. Que se danem as convenções sociais. Que se dane o que os outros vão pensar. Eu não quero viver mais nesse mundo falso e superficial. Mas você vai ter que viver, George. Porque quando a paixão passar, quando a novidade acabar, quando você acordar e ver quem eu realmente sou, você vai se arrepender de tudo isso. Quem você realmente é. George segurou o rosto de Marian novamente, forçando-a a olhá-lo nos olhos. Vou te dizer quem você realmente é. Você é a mulher que acordou às 5 da manhã todos os dias nos últimos 6 meses para fazer o café dos funcionários, mesmo sabendo que isso não era sua obrigação. Você é a pessoa que ficou até tarde da noite organizando os arquivos de produção, que estavam uma bagunça há 3 anos. Você é a mãe que gastou suas únicas economias para comprar material escolar para outras crianças da região, porque descobriu que elas não tinham condições de estudar. Marian tentou virar o rosto, mas George não deixou. Você é a mulher que traduziu contratos inteiros de graça porque sabia que eu estava sendo enganado por alguns fornecedores internacionais. Você é a pessoa que criou um sistema de rotação de cultivo que vai economizar centenas de milhares de reais nos próximos 2 anos. Você é a única funcionária desta fazenda que nunca pediu nada para mim, nunca puxou meu saco, nunca tentou se aproveitar da minha posição. George, para... Não vou parar. Ele estava praticamente gritando agora. Você é a mulher que me ensinou que dinheiro não compra caráter, que me mostrou que humildade é mais valiosa que arrogância, que me fez entender a diferença entre preço e valor, que me ensinou que ser rico de verdade significa ter alguém que você ama ao seu lado. Telzinho estava olhando para os dois com os olhos arregalados. Nunca havia visto adultos tão emocionados, falando tão alto, chorando ao mesmo tempo. Mamãe, ele disse baixinho. O tio George gosta muito da senhora. Marian se ajoelhou e abraçou o filho, tentando se recompor. Eu sei, meu amor. É por isso que está tudo tão confuso. George também se ajoelhou, formando um pequeno círculo com os 3. Não precisa estar confuso, Telzinho. Quando as pessoas se gostam, elas conversam, se entendem e ficam juntas. É verdade, mamãe? Marian olhou nos olhos do filho, depois nos olhos de George. Não é tão simples assim, meu amor. Às vezes, mesmo quando as pessoas se gostam muito, elas não podem ficar juntas. Por que não? Foi George quem respondeu. Porque sua mãe acha que eu me importo mais com dinheiro e status social do que com amor verdadeiro. Isso é verdade, tio George? George sorriu e passou a mão nos cabelos do menino. Não, pequeno. Sabe qual é a coisa mais cara que já comprei na minha vida? Telzinho negou com a cabeça. Uma fazenda de 5 milhões de reais. Sabe por que comprei? Ele olhou diretamente para Marian. Porque descobri que a mulher que amo trabalhava lá, e eu queria passar mais tempo perto dela. Marian arregalou os olhos. Você comprou esta fazenda por minha causa? Comprei. E sabe o que mais? Se você for embora daqui, vou vender tudo e seguir você para onde for necessário. George, isso é loucura! É amor, Marian. Amor é sempre meio louco. Ele estendeu a mão mais uma vez. Agora me responde. Você sente algo por mim ou não? Marian hesitou, olhando alternadamente para George e para Telzinho. Eu? Fala, mamãe. Telzinho encorajou. O tio é legal e ele gosta de mim também. Gosto muito de você, pequeno. E seria uma honra ser seu padrasto, se sua mãe me deixar. As lágrimas de Marian caíam livremente agora. George, eu sinto muito por você. Mais do que deveria, mais do que é seguro, mais do que é sensato.
mas tenho medo de estragar sua vida. A única maneira de você estragar minha vida é saindo dela. Jorge se levantou e estendeu as duas mãos, uma para Marian e outra para Telzinho. Vocês dois são minha família. A única família real que eu tenho. Mas, Jorge, as pessoas vão falar. Deixa elas falarem. Sabe o que vão falar? Que o empresário Jorge Vanges finalmente encontrou alguém que vale mais que todo o ouro do mundo. Que ele teve sorte suficiente para encontrar uma mulher de verdade, numa sociedade cheia de pessoas falsas. Que ele foi inteligente o suficiente para reconhecer uma joia quando a encontrou. Marian finalmente sorriu. Um sorriso tímido, mas genuíno. Você é persistente, não é? Quando se trata de coisas que realmente importam, sim. Jorge deu um passo mais próximo. Marian, eu não estou pedindo para você mudar quem é. Não estou pedindo para você fingir ser alguém diferente. Estou pedindo para você me deixar amar você exatamente como você é. E se der errado? E se der certo? Telzinho soltou a mão da mãe e correu para Jorge, abraçando suas pernas. Tio Jorge, você vai cuidar da mamãe. Vou cuidar de vocês dois para o resto da minha vida, se ela me deixar. Marian olhou para o filho abraçado no homem que havia virado sua vida de cabeça para baixo e sentiu algo se quebrar dentro do peito. Todas as defesas que havia construído, todos os medos que havia alimentado, toda a desconfiança que havia desenvolvido em relação aos homens ricos e poderosos. Jorge, ela disse suavemente, me faz uma promessa. Qualquer uma. Promete que quando você cansar de mim, quando descobrir que eu realmente não sou o suficiente para você, vai me avisar antes de me magoar? Promete que vai ser honesto? Jorge soltou Telzinho gentilmente e caminhou até Marian, parando tão próximo que suas respirações se misturavam. Eu prometo que vou te amar todos os dias pelo resto da minha vida. Prometo que vou respeitar você, honrar você, proteger você e Telzinho como se fossem meus tesouros mais preciosos. Prometo que nunca vou deixar você se sentir menos importante do que realmente é. Jorge? Ainda não acabei. Ele sorriu, tirando algo do bolso do paletó. Prometo que se você aceitar ser minha esposa, vou passar o resto da vida provando que você tomou a decisão certa. Marian viu o pequeno estojo de veludo nas mãos de Jorge e sentiu as pernas fraquejarem. Jorge não. Mariana Santos de Oliveira. Ele abriu a caixinha, revelando um anel simples, mas elegante. Mulher mais incrível que já conheci, mãe mais dedicada do mundo, pessoa mais honesta que já encontrei. Quer ser minha esposa? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Até os pássaros pareciam ter parado de cantar. Até o vento havia cessado. O mundo inteiro estava suspenso, esperando a resposta de Marian. Mamãe, Telzinho sussurrou. O tio está ajoelhado na terra. Estou vendo, meu amor. Ele está chorando também. Estou vendo. Você vai dizer sim? Marian olhou para Jorge, ainda ajoelhado na estrada de terra, com lágrimas descendo pelo rosto, segurando um anel que representava não apenas uma proposta de casamento, mas uma proposta de vida completamente nova. Uma vida que ela jamais sonhara ser possível. Jorge, levanta daí, ela disse finalmente. O rosto de Jorge se encheu de pânico. Marian, Levanta porque eu não vou deixar o homem que amo ficar ajoelhado na poeira. Jorge se levantou lentamente, sem acreditar no que havia escuchado. O homem que você ama? Sim, Jorge. Eu te amo. Amo você, amo sua teimosia, amo sua generosidade, amo a forma como você trata meu filho, amo a forma como você me faz sentir especial. Ela estendeu a mão esquerda. E sim, eu aceito ser sua esposa. Jorge tremia tanto que quase derrubou o anel, mas conseguiu deslizá-lo no dedo de Marian. Era do tamanho perfeito, como se tivesse sido feito especificamente para ela. Como você sabia meu tamanho? Jorge sorriu através das lágrimas. Pedi para uma funcionária de uma joalheria que fez as contas baseadas no tamanho dos seus dedos quando você assinou o contrato de trabalho. Você planejou isso há quanto tempo? Desde o primeiro dia que você sorriu para mim. Telzinho pulava ao redor dos dois gritando: Vamos casar! Vamos casar! Eu vou ter um papai! Jorge se abaixou e pegou o menino no colo. Você vai ser meu filho, Telzinho. Oficialmente.
Vou adotar você legalmente se sua mãe permitir. Pode, mamãe? Marian assentiu, emocionada demais para falar. Isso significa que eu vou morar na casa grande? Telzinho perguntou, se referindo à mansão principal da fazenda. Significa que vamos construir uma casa nova. Jorge respondeu. Uma casa que seja nossa, onde vocês dois se sintam em casa. Onde você possa ter seu próprio quarto, com todos os brinquedos que quiser. Jorge, não precisa exagerar. Marian começou. Não é exagero, é amor. Jorge beijou a testa de Telzinho e se aproximou de Marian. E agora, posso beijar minha noiva? Marian sorriu, um sorriso radiante que iluminou todo o seu rosto. Pode? O beijo foi longo, suave, cheio de promessas e esperanças. Quando se separaram, os três estavam sorrindo através das lágrimas. Jorge, Marian disse suavemente, eu ainda tenho medo. Eu também tenho medo, ele admitiu. Medo de não ser um bom marido, medo de não ser um bom pai para Telzinho, medo de decepcionar vocês de alguma forma. Então vamos ter medo juntos e vamos aprender juntos. Combinado. Telzinho, ainda no colo de Jorge, bateu palmas. Posso contar para todo mundo que minha mãe vai casar com o homem mais rico da fazenda? Marian e Jorge riram ao mesmo tempo. Pode contar, Jorge disse. Mas tem que contar direito. Sua mãe vai casar com o homem mais sortudo do mundo, porque ele encontrou a família que sempre sonhou ter. Enquanto caminhavam de volta para o carro, Marian perguntou, Jorge, o que seus amigos vão pensar quando souberem que você vai casar com uma empregada doméstica? Meus amigos de verdade vão ficar felizes por mim. E quem não ficar feliz não era amigo de verdade. Jorge parou e olhou para ela. Marian, você precisa parar de se ver como apenas uma empregada doméstica. Você é uma executiva temporariamente trabalhando numa posição abaixo da sua qualificação. E isso vai mudar. O que você quer dizer? Quero dizer que tenho uma proposta de trabalho para você. Uma proposta seria. Marian franziu a testa. Jorge, me escuta primeiro. Ele parou e se virou para encará-la completamente. Quero que você se torne minha sócia nos negócios. 50% da empresa. Metade de tudo que construímos juntos será oficialmente seu. Jorge, isso é loucura. Você mal me conhece nos negócios. Conheço você melhor que qualquer consultor que já contratei. Nos últimos 6 meses, suas sugestões informais aumentaram nosso lucro em 38%. Imagine o que você poderia fazer como sócia oficial, com acesso total aos números, aos contatos, aos contratos. Telzinho escutava a conversa com atenção, mesmo sem entender completamente. Mamãe, isso significa que você vai ser chefe? Significa que sua mãe vai ser dona da empresa junto comigo. Jorge explicou. Significa que ela nunca mais vai precisar se preocupar com dinheiro, com sustento, com futuro. Significa que você vai poder estudar nas melhores escolas, fazer faculdade onde quiser, ter todas as oportunidades que merece. Marian parou de caminhar, o peso da proposta caindo sobre ela como uma avalanche. Jorge, isso é dinheiro demais. Responsabilidade demais. E se eu fizer algo errado? E se eu não conseguir? E se eu arruinar tudo que você construiu? E se você conseguir? E se você transformar uma empresa de 40 milhões em uma empresa de 100 milhões? E se você realizar todo o potencial que eu vejo em você? Mas, Jorge, eu não tenho experiência em agronegócio. Tem 6 meses de experiência prática. E tem algo muito mais valioso. Visão de negócio, integridade e capacidade de trabalho. Jorge segurou as mãos dela. Marian, eu não estou oferecendo isso porque você vai ser minha esposa. Estou oferecendo porque você é a melhor profissional que já trabalhei. O fato de você ser a mulher que amo é apenas um bônus. Jorge, as pessoas vão pensar que você está me dando isso de presente. E você está se importando com o que as pessoas vão pensar. Marian pensou por um momento. Não estou mais. Então qual é a sua resposta? Aceito. Ela sorriu. Aceito ser sua sócia nos negócios. Aceito ser sua esposa na vida. Aceito construir um futuro com você. Jorge gritou de alegria e pegou Marian no colo, girando com ela no meio da estrada. Telzinho ria e batia palmas.
infectado pela felicidade dos dois. Espera, Marian disse quando George a colocou no chão. Tenho uma condição. Qual? Quero continuar morando na nossa casa pequena por mais alguns meses. Quero que Telzinho se acostume gradualmente com as mudanças. Não quero que ele pense que nossa vida mudou porque conseguimos dinheiro, mas porque conseguimos amor. George assentiu. Perfeito. Na verdade, prefiro assim. Vou passar mais tempo na casa de vocês do que na mansão. É muito mais aconchegante. E outra coisa. Quero que nossa empresa tenha um programa de bolsas de estudo para filhos de funcionários rurais. Quero que outras crianças como Telzinho tenham oportunidades de estudar e crescer. Marian, você acabou de provar novamente por que eu me apaixonei por você. George beijou a testa dela. Feito? Vamos criar o melhor programa de educação rural da região. Enquanto subiam no carro para voltar para casa, Telzinho perguntou: Tio Jorge, agora que você vai ser meu pai, posso te chamar de papai? Jorge sentiu o coração se apertar de emoção. Seria a maior honra da minha vida, filho. Papai Jorge. Telzinho testou a palavra, gostando do som. Papai Jorge, vamos ter uma festa de casamento? A maior festa que esta região já viu, Jorge prometeu. Vamos convidar todos os funcionários da fazenda, todas as famílias da redondeza. Vai ser uma celebração de verdade. Com bolo grande. Com o maior bolo que conseguirmos encontrar. Marian escutava dessa a conversa entre o filho e George, com o coração cheio de gratidão. Em uma única tarde, sua vida havia sido completamente transformada. De empregada doméstica preocupada com o futuro, para noiva de um milionário e futura sócia de uma empresa multimilionária. Mas mais importante que isso, de mulher solitária e desconfiada para parte de uma família que ela jamais sonhara ser possível. Jorge, ela disse quando chegaram em casa. Obrigada. Por quê? Por me mostrar que eu valia mais do que eu pensava. Por me ensinar que amor verdadeiro existe. Por dar uma família para meu filho. Jorge estacionou o carro e se virou para olhá-la. Obrigado você por me ensinar que dinheiro sem amor não vale nada. Por me mostrar o que realmente importa na vida. Por me aceitar mesmo sabendo todos os meus defeitos. Quais defeitos? Marian riu. Sou teimoso, possessivo, trabalho demais e às vezes esqueço que outras pessoas têm sentimentos. E eu sou desconfiada, teimosa. Tenho medo de me decepcionar e às vezes acho que não mereço coisa boa. Então somos perfeitos um para o outro. Jorge concluiu. Perfeitos. Marian concordou. 3 meses depois, Jorge Vanges e Mariana Santos de Oliveira se casaram numa cerimônia simples, mas emocionante na própria fazenda, cercados por mais de 200 pessoas que os amavam e torciam por sua felicidade. Telzinho foi o pajem, vestindo um terninho idêntico ao de Jorge e carregando as alianças com o peito estufado de orgulho. A empresa, que passou a se chamar Vanges em Santos Agronegócios, cresceu 50% no primeiro ano sob a gestão conjunta dos 2 sócios. Marian implementou sistemas de gestão financeira e logística que revolucionaram a forma como a fazenda operava, enquanto Jorge cuidava das relações externas e da expansão para novos mercados. O programa de bolsas de estudo que criaram já havia beneficiado 50 crianças da região, garantindo que outras famílias trabalhadoras pudessem sonhar com um futuro melhor para seus filhos. E todas as noites, depois que Telzinho dormia, Jorge e Marian se sentavam na varanda da casa que construíram juntos, não uma mansão ostentatória, mas uma casa aconchegante e cheia de amor, e conversavam sobre os planos para o dia seguinte, para o mês seguinte, para os anos que viriam. Você se arrepende? Marian perguntava às vezes, ainda insegura. De quê? De ter escolhido uma vida complicada ao invés de uma vida simples, com alguém do seu nível social. Jorge sempre respondia a mesma coisa. Marian, eu não escolhi uma vida complicada. Eu escolhi uma vida verdadeira. E não existe nada mais simples que amar alguém de verdade. E quando o Telzinho, agora com 7 anos e estudando numa das melhores escolas da região, perguntava como seus pais se conheceram, Jorge sempre contava. Seu papai era um homem rico que não sabia o que era riqueza de verdade.
até conhecer sua mãe, que não tinha dinheiro, mas era a pessoa mais rica do mundo em tudo que realmente importa. E aí sua mãe ensinou para seu papai que o amor verdadeiro é a única coisa que pode transformar uma casa em lar, dinheiro em segurança e duas pessoas solitárias numa família feliz. E vocês viveram felizes para sempre? Estamos vivendo felizes todos os dias. Marian sempre completava, porque descobrimos que felicidade não é um destino. É um caminho que se constrói junto, com amor, respeito e muita conversa. E era verdade. George havia encontrado na mulher que amava não apenas uma esposa e sócia, mas uma professora de vida, que lhe ensinou que ser rico de verdade significa ter alguém que te ama pelo que você é, não pelo que você tem. E Marian havia descoberto que sua verdadeira força não estava em esconder quem era, mas em abraçar completamente suas capacidades e permitir que alguém a amasse exatamente como era. Porque às vezes, quando duas pessoas certas se encontram no lugar certo, mesmo que seja no meio de uma estrada de terra batida, o universo conspira para que o amor verdadeiro triunfe sobre todas as diferenças e preconceitos. E assim, o milionário Jorge Vanges e a ex-gerente de investimentos Mariana Santos provaram que o amor verdadeiro não conhece classes sociais, não se importa com diferenças financeiras e sempre encontra uma maneira de transformar duas vidas separadas numa história única de felicidade, companheirismo e realização mútua. A estrada de terra onde tudo começou ainda está lá, testemunha silenciosa do dia em que dois corações corajosos escolheram acreditar que o amor verdadeiro é possível, mesmo num mundo que insiste em colocar preço em tudo, menos nos sentimentos que realmente importam. 2 anos depois do casamento, quando nasceu Sofia, a filha do casal, George e Marian olharam para seus 2 filhos, Telzinho, agora oficialmente adotado e usando o sobrenome Vanges, e a pequena Sofia, e souberam que haviam construído muito mais que uma empresa de sucesso ou uma vida financeiramente estável. Haviam construído um legado de amor verdadeiro que seria passado para as próximas gerações, provando que quando duas pessoas se amam de verdade e trabalham juntas com o mesmo objetivo, não existe sonho impossível ou obstáculo intransponível. E toda vez que George olhava para Marian trabalhando ao lado dele no escritório da empresa, ou brincando com as crianças no jardim de casa, ou simplesmente sorrindo para ele durante o café da manhã, ele sussurrava um obrigado, silencioso ao destino por ter colocado em seu caminho a única mulher capaz de transformar sua existência solitária na vida mais plena e significativa que ele poderia ter imaginado. Porque o verdadeiro amor, quando finalmente encontra seu lugar no mundo, tem o poder de curar feridas antigas, criar esperanças novas e provar que não importa de onde viemos ou onde estamos agora. O que importa é para onde escolhemos ir juntos, de mãos dadas, construindo um futuro baseado em respeito mútuo, admiração genuína e um amor que cresce mais forte a cada dia que passa. E assim, termina a história de Jorge e Mariana, que começou com uma pergunta simples numa estrada de terra batida e se transformou numa vida inteira de amor, parceria e felicidade verdadeira, provando que às vezes os melhores finais são apenas o começo de algo ainda mais belo. Se você gostou desta história de amor verdadeiro, se inscreva no nosso canal e ative o sino para receber mais histórias que mostram que o amor verdadeiro ainda existe e pode transformar completamente a vida de quem tem coragem de acreditar nele. Deixe nos comentários qual foi a parte que mais te emocionou e conte para nós se você acredita que histórias como essa podem acontecer na vida real. Porque elas podem, elas acontecem. E talvez a próxima seja a sua.